Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Olá, meus colegas concurseiros, concurseiras de plantão. Vamos trabalhar hoje uma matéria muito importante para vocês, tá? Observem que há muitas regrinhas e vocês vão aprender coisas novas lá no exercício, tá? Olha as recomendações que a gente faz para vocês. Cuidado às vezes com normas, com regrinhas, porque prova eles pegam a regrinha. Não adianta você querer aprender pontuação com um macetezinho, né? Como às vezes as pessoas dizem para você, a pontuação é fácil, vírgula é fácil, é só fazer na hora que você vai respirar, você coloca uma vírgula. Isso não existe, tá, minha gente? Porque isso não é justificativa de prova. Então, vamos trabalhar e há algumas pontuações aqui, como colchetes, parênteses, que você não está acostumado a usar. E os caras estão cobrando, tá? As bancas estão cobrando. O que acontece? Eles estão apelando às vezes, né? Em vez de cobrar uma coisa bem mais simples, uma coisa comum que vocês no dia a dia, não, estão aprofundando e atrapalhando a vida de vocês. Então, vamos aprender o que é fácil, o que é difícil, né? Porque se a prova vier assim num nível lá em cima, bem alto, você vai conseguir responder, tá bom? E até torcer para ela não vir muito fácil, porque aqueles que não estudam acabam acertando igual você acertou. Mas normalmente as provas de português estão vindo bem salgadinhas, tá? Então vamos lá. E eles não estão olhando se é nível fundamental, se é segundo grau, se é concurso para polícia, se é concurso para área administrativa. Estão arrebentando. Tá certo? Então, por isso que as nossas aulas aqui são bem completas, tá? E você pode até achar um pouquinho enjoada, demorou, mas não pode ser rápido mesmo, não. Se você quer fazer concurso, tem que trabalhar muito, estudar muito, beleza? Aí você chega lá. Vamos lá então, gente, a nossa pontuação, começando, olha aí, ó, o ponto final. Na verdade, eu não gosto muito dessa expressão, quando você forma uma frase, coloca um ponto e fala ponto final, né? Particularmente, eu gosto simplesmente da expressão ponto, abra parágrafo, ponto, acabou o ditado, entendeu? Mas há alguns autores que estão usando essas expressões de ponto final, alguns estão usando a terminologia ponto simples, eu também não gosto, porque ponto simples, não existe ponto composto, né? Então é só ponto, cara. Então, o mais correto de se ensinar seria isso. Mas a terminologia está aparecendo dessa forma, então nós vamos trabalhar também dessa forma. Ok? Mas se o indivíduo colocar lá no enunciado apenas ponto, correto. O ponto você encerra o período. O ponto você encerra o parágrafo. O ponto você encerra um texto. Tá certo? Então não precisaria ter essas terminologias, essas coisinhas. Então vamos lá, o ponto final. Olha aí a definição. Você pode ler, né? O ponto é usado em geral para indicar o final de uma frase declarativa. Ao terminar de um texto, o ponto é conhecido como final, beleza? Nos casos comuns, ele é chamado de simples, tá vendo? Não precisa isso, é só ponto. Vamos lá. Os policiais caminhavam atentos. Tá aí, ó, frase declarativa, ponto, acabou, é isso aí, tá ok? Observação, o ponto também é usado nas abreviaturas. Olha aí, ó, abreviaturas é muito importante, né? Senhor, depois de Cristo, vale dizer que esse depois de Cristo, quando está dentro do texto, esse D aqui é minúsculo, tá? Não é maiúsculo não, como antes de Cristo, o Azinho é minúsculo, ok? Aqui está maiúsculo, está iniciando aqui uma expressão, beleza, garotinho? Então, normalmente, o depois de Cristo seria isso aqui, ó, D, ponto, assim, tá bom? Depois de Cristo. Isso aí é a abreviatura dentro de um texto, né? Machado de Assis, MA e etc, ok? Então, abreviando, continuando, garotinho. Aí vem o ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Tá? É usado para indicar pergunta direta. Aonde você irá amanhã? Pronto, interrogação, eu tenho quase certeza de que você não vai errar. Ok? Quando a gente fala pergunta direta, porque é o ponto de interrogação, isso é pergunta indireta, né? Perguntei se todos trabalharam ontem. Mas não precisa, é uma pergunta indireta. O verbo lá, perguntar, a gente indicou que é uma interrogação, tá bom? Tudo bem, nós estamos falando de quando você usa. Observação, às vezes pode combinar-se com o ponto de exclamação. Isso aqui é interessante, ó. Tá bom, gente? Que ideia. A mim, então, ó, não está errado não, hein?
Então é aí que de repente aparece numa prova, o cara pensa que está errado. Pô, está errado isso aqui. Não está. Isso é possível e está correto. Segundo, ponto de exclamação. É usado após interjeições, locuções ou frases exclamativas. Correto também, você não tem muita dúvida, né? Que preguiça, ó meus amores, que vitória, Deus abençoe. Então são expressões, né, locuções ou frases exclamativas e são as interjeições. Então eu gosto de chamar aqui a atenção que eu já ensinei a vocês. Ó, aqui, ó, essa expressão quando eu falo assim, ó, alerta e ponho exclamação, isso aqui é uma interjeição, viu, minha gente? Isso é interjeição. No alerta aí que a gente estuda lá na concordância, é interessante. Vamos lá, garotinho. Seguindo, ó. Aí é o nosso grande problema, gente. Tal da vírgula, né? Vírgula arrebenta a galera, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, ali, para separar itens de uma enumeração, tá bom? Para separar itens de uma enumeração. Beleza? Então, observe o seguinte. O que são esses itens de uma enumeração? De repente, você tem lá no sujeito, né, vários elementos. João, vírgula, Maria, vírgula, Pedro, vírgula, e Luan saíram cedo. Beleza? Se fosse o objeto direto, né, comprei um carro, uma casa, uma lancha e um televisor. Tá vendo? Então você vai numerando os itens. Então, quando você numera itens do sujeito, vários elementos do objeto direto, vários dos indiretos, né? Daqui a pouco a gente fala o aposto, né? Aposto numerativo, são vários elementos. Então você sempre vai usar as vírgulas, ok? Então vejamos aí, ó. A floresta, os bichos, as águas compunham o cenário. Vejam bem, eu poderia ter dito a floresta, os bichos e as águas compunham o cenário, mas colocou a vírgula, também está correto, ok? Olha aí, então aqui em cima, ó, sujeito, tá? Comprou frutas, verduras, roupas e brinquedos. Frutas, verduras, roupas e brinquedos, elementos da mesma função sintática, objeto direto, ok? Vamos seguir. Para indicar uma inserção. O que é inserção? Um termo intercalado. Tá bom? A vida não é, meu jovem, tão fácil. Esse meu jovem aqui, na verdade, que seria um vocativo, ó, né? Inseriu. Inserção é colocar no meio. Você pode deslocar. A vida não é tão fácil, meu jovem. Poderia ter antecipado. Meu jovem, a vida não é tão fácil. Então, quando você tirou o elemento do final ou do início e colocou no meio aqui, ó, você fez uma inserção. Então, tem que haver as vírgulas. E eles colocam lá exatamente a nossa determinação aqui, ó. Para indicar um deslocamento. A esse deslocamento também acontece nas orações, né? Você desloca, ó. Em uma festa, quem está só procura uma companhia. Tá vendo? Você deslocou o adjunto adverbial. Tá bom? Você poderia colocar lá no final. Quem está só procura uma companhia em uma festa. Agora, quem está só, vírgula, em uma festa, vírgula, procura uma companhia. Pode ter feito isso também. Perfeito, garotinho? As flores, vírgula, eu as comprei na feira. Aqui eu sempre ensino que esse as flores aqui deslocou, mas ele está representado pelo as. Né? Nós aprendemos lá no objeto direto pleonástico. Então, usou essa vírgula aqui. Ah, mas não é objeto direto, porque daqui a pouco a gente já fala que o objeto direto não pode separar né, do verbo. Mas neste caso aqui, como direto pleonástico, isso pode acontecer e está correto. O cara pode te enganar e falar assim, ó, esse as flores não pode ter a vírgula ali porque funciona como objeto direto e não se separa o complemento verbal do... Não, neste caso, pode. Cuidado com as armadilhas de prova. Ok? Vamos seguir. Para indicar data. Nas datas é muito importante isso aqui, tá, minha gente? Ó, São Paulo, 10 de maio de 2021. Cuidado, que às vezes você pode fazer assim, ó, em vez de a cidade, principalmente quando você tem numa correspondência, você prepara um papel timbrado, aí o papel já traz o nome da cidade, né? Já traz o endereço da empresa, ou mesmo que seja um serviço público, né? Já traz o endereço ali de onde é. Então, neste caso, eles colocam assim, ó, tá vendo? Aí não a vírgula, 10 de maio, tá bom? Em 10 de maio, deixa eu marchar aqui, ficou feio, né? Aí, ó, em 10 de maio de 2021. Então, neste caso, você não usa vírgula.
tá bom? Então você pode escrever isso em 10 de maio de 2021. Acabou, porque às vezes o papel timbrado já traz o nome da cidade e é aconselhável, principalmente correspondência comercial, não ficar fazendo repetições, tá bom? Perfeito? Então isso aqui também está correto, ó. E aí não haverá vírgula aqui. Então o cara poderia perguntar se em vez de São Paulo, 10 de maio, você escrever em 10 de maio e coloca uma vírgula depois do em, aí estaria incorreto. Perfeito? Para indicar elipse verbal. Aqui a gente falou elipse, mas há autores que fazem separação de elipse e de zeugma. A elipse é quando eu deixo de usar uma expressão por não haver necessidade. E zeugma você usa e deixa de usar. Algumas bancas, há algum tempo aí, estavam cobrando igual, elipse e zeugma como a mesma coisa. Agora já estão cobrando diferente, lá na figura de linguagem. Já estão cobrando, né, zeugma e zeugma, tá bom? Então vejam bem, às vezes você vai pegar uma gramática, um autor qualquer, ele vai escrever para indicar elipse. Mas um outro poderia dizer para indicar zeugma. Perfeito? O que é a zeugma? Olha aqui, ó. Na terra há muita guerra. Olha o aqui, ó. No mar, faltou o verbo haver aqui. Então você usou antes e deixou de usar depois. Então se eles chamarem isso aqui, ó, de zeugma, se o cara no lugar da palavra elipse escrever para indicar zeugma, também está certo. Beleza? Então vai variar essa questão de autor aí. A elipse, só para lembrar, né, a gente vai ver ainda a figura de linguagem, a elipse seria isso aqui, ó. Chegamos cedo. Pronto. Quando você diz chegamos cedo, quando você diz chegamos cedo, ó, nós chegamos. Você deixou de escrever o nós aqui, ó. Então, quando você não escreveu nós, porque não há necessidade, uma vez que o verbo já indica a pessoa, tá? E o número, a desinência verbal indica o número e pessoa, então não há necessidade de você usar o nós. Então isso aqui é chamado de elipse. E quando você usa e deixa de usar, é chamado de zeugma. Então cuidado com as teorias de autores aí por aí afora, por isso que é sempre bom pedir, exigir que as bancas coloquem a bibliografia, para a gente saber, né, e acompanhar o autor ali. Então, eu pedi às bancas examinadoras aí, se estão me ouvindo, se alguém está me ouvindo, que, poxa, indica a banca, indica o autor, indica a bibliografia para a gente. Tá? Vai facilitar muito, né, na hora de fazer um recurso. Beleza? Ou não. Vamos lá, gente. Seguindo. Para frente que se anda. Antes do eu, para indicar sujeitos diferentes. Olha aqui, isso é uma questão que alunos às vezes perguntam para mim demais. As orações coordenadas, a vírgula aí, ela é facultativa? Olhem bem. Quando eu digo, Joana foi à praia e tomou banho, alguns autores colocam isso aí como facultativo. Poderia dizer, Joana foi à praia, vírgula, e tomou banho. Só que o sujeito, Joana foi à praia e tomou banho é o mesmo Joana, e ela tomou banho. Beleza? O sujeito é o mesmo. Então, nessa vírgula aí, alguns autores colocam facultativa, podendo usar ou não. Agora, quando eu tenho sujeitos diferentes, aí olha só, a mulher venceu a disputa e o homem não completou a prova. Olha aí, ó. Então, a mulher é sujeito de vencer, aqui é o sujeito, e aqui o sujeito da autoração é o homem. Então, neste caso, é recomendado a vírgula antes do e. Ok? Que são sujeitos diferentes. Se eu tivesse simplesmente a mulher venceu a disputa e comemorou bastante, aí a vírgula para alguns atores poderia ou não poderia usar. Tudo bem. Então, vai ser facultativo. Observação agora, não usa a vírgula entre sujeito e predicado. Né, minha gente? Então, se eu escrevo lá, Ana comprou um carro. Ana comprou um carro. Qual o sujeito? Ana. Tirou o sujeito, o resto é predicado. Não posso colocar vírgula. Mesmo que você coloque lá no final, comprou um carro, Ana. Cuidado. Beleza? Não pode.
Um carro, Ana comprou. Não pode colocar vírgula, porque aqui, ó, entre o verbo e o complemento verbal. Então aqui está, ó. Cadê o verbo? O verbo está aqui. Complemento verbal, o objeto direto, que nós já estudamos, não é isso? Não pode haver vírgula ali. Mas se eu antecipar um carro Ana comprou. Cuidado, olha gente, quando eu falei um carro Ana comprou, não pode colocar vírgula também. Por quê? Ó, se você fizer isso aqui, ó. Um carro Ana comprou, né, minha gente? Olhem bem. Então, se eu digo um carro Ana comprou, tá vendo, gente? Eu não posso, de forma alguma, colocar vírgula aqui, que um carro é objeto direto. Então, essa ordem a gente coloca aqui verbo, complemento verbal, sujeito, predicado, tá? Onde quer que seja. Se fosse objeto indireto, a mesma coisa, tá bom? Olhem bem, se eu digo assim, ó, qualquer objeto indireto, ó, de um carro, ó, de um carro, todos precisam. Olha como eles fazem com vocês, eles antecipam. Aí, de um carro, vírgula, todos precisam. Cuidado, quem fala aí que coloca vírgula na hora de respirar. Cuidado, aqui, ó, de um carro, você respirou, e não há vírgula. Por quê? Porque de um carro é um complemento verbal, é um objeto indireto, não pode usar vírgula de jeito nenhum. Ok, minha gente? Então, cuidado isso aí, ó. Complemento verbal direto, complemento verbal indireto, e não importa se ele está depois, se está no meio, né? Se está no início, você não pode separar por meio de vírgula, nem outra pontuação qualquer. Valeu, meu jovem? Então vamos seguir. Aqui, ó, entre o nome e o complemento nominal, né? O substantivo abstrato, o adjetivo né, que vem sendo completado, você não pode colocar. Quando eu digo aqui, ó, temos certeza, né? Temos certeza da aprovação. Lá na análise sintática, nós estudamos isso aqui, ó. Tá? Temos o quê, né? Certeza é um objeto direto, certeza é um nome substantivo abstrato, e o que vem depois aqui é o complemento nominal, não pode ter vírgula ali. Tá bom, minha gente? Muito cuidado, hein? Aí o cara vai, então entre o nome e o complemento verbal, ó, tá certo? Complemento nominal, você não pode ter. Você não pode entre o verbo e o complemento verbal, entre o sujeito e o predicado. Isso aqui é muito importante, ajuda muito para quem está fazendo uma provinha, e cai muito essa situação aqui de prova, sujeito e predicado, tá? Que é um erro grosseiro, né? Você tem que aprender. Por quê? A partir do momento que você não sabe sujeito e predicado, aí fica difícil. Você não sabe sujeito, não sabe o verbo, não sabe o complemento verbal, né? Tem que saber, tá vendo? Ok? Para saber concordância, etc, né? Beleza, garotinho. E aí, cuidado com o vocativo, gente. Por que cuidado com o vocativo? Porque o vocativo, você pode iniciar a frase com vocativo, vírgula. O vocativo sempre será separado por vírgula, né? Quando você diz assim, menino, vírgula, venha aqui. Acabou, certo? Se você escrever o contrário, inverter a frase, vem aqui, menino, vem aqui, vírgula, menino. Lembra que o vocativo é aquele que você diz o ó antes, né? Tá, ok? Se você diz, vá, mulher dos sonhos, vá, vírgula, mulher dos sonhos, viver a sua vida. Tá vendo? Ó? Então, esse mulher dos sonhos é o vocativo e ficou no meio, aí fica entre vírgulas. Então, o vocativo ele é sempre separado por vírgula. No início, no final e no meio, ó, duas vírgulas, ok? Tá bom, minha gente? Cuidado aí com o vocativo. Vamos seguir para frente. O adjunto adverbial, gente. Nossa, esse aqui há muita polêmica, né, no adjunto adverbial. Cuidado. Às vezes, dependendo da velocidade que o autor queira dar, ele não usa vírgula. Eu posso falar assim, ó, no Brasil, tá? Todos somos felizes. Pronto.
Ah, não há vírgula. Há autor que prefere. Se você quer dar velocidade da leitura, você diz, no Brasil todos somos felizes. Agora, quer fazer a pausa, né? Quer dar uma ênfase maior da leitura? No Brasil, vírgula, todos somos felizes. Tá certo? Então você vai dizer assim, é facultativo? Não é questão de ser facultativo, é questão de que se o indivíduo quer dar velocidade à leitura. Se o indivíduo que preparou o texto quer que você leia com essa velocidade. No Brasil todos somos felizes. Ou, no Brasil, todos somos felizes. E se vier deslocado, tá? Lá no final, todos somos felizes no Brasil. Então também você poderia usar ou não a vírgula lá no final. Agora, se deslocar, colocar no meio, todos, vírgula, no Brasil, vírgula, somos felizes. Aí, né, quando você desloca, é bom você colocar entre vírgulas. Outra coisa importante é isso aqui. Quando você inicia e você tem mais de 2 elementos no adjunto adverbial, aí é bom colocar vírgula. Tá bom? Então, se você escrevesse lá, ó, no Brasil de hoje, tá vendo, ó, vírgula, ó, tá bom? Seria bom isso aqui, você tem mais de um elemento, ok? Então, se o adjunto adverbial é extenso, né, 3 elementos, 4 elementos compondo o adjunto adverbial, então você usa a vírgula, perfeito? Aí no início, no meio, no final e etc. Então, muito cuidado com o adjunto adverbial, nós vamos trabalhar muito no exercício. Vamos lá, garotinho. As orações, gente. A vírgula nas orações, tá? Normalmente, a oração coordenada, tá? Se você diz... Vamos lá, vamos falar primeiro da oração coordenada. Marina foi à feira. Não ficou muito bom isso aqui. Olha aí, ó. Nas orações coordenadas, ó. Marina foi à feira, tá bom? E comprou frutas. Bom? Então, já tinha até mencionado um pouquinho neste caso, são orações coordenadas. Presta atenção. Então, de 2 situações. Eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Tirar essa vírgula, beleza? Tirou a vírgula e simplesmente Marina foi à feira, desculpe, tirei o E, né? E coloca uma vírgula. Marina foi à feira, comprou frutas. Acabou, tá? São orações coordenadas assindéticas, ok? Poderia simplesmente também fazer assim, ó. Né? Poderia tirar a vírgula, ó, e colocar um E, tá bom? Aí, ó, Marina foi à feira e comprou frutas. Aqui é que muita gente pergunta, eu posso colocar uma vírgula antes desse E? É que é facultativo, você pode dizer ou não, porque é o mesmo sujeito, Marina foi à feira e ela comprou fruta, é o mesmo sujeito. Agora, lembre-se quando eu disse, Maria, se eu escrever Ana saiu cedo, tá bom? E os filhos ficaram Vamos lá. Então, se eu digo, Ana saiu cedo e os filhos ficaram em casa, tá? Neste caso, ó, Ana é sujeito e os filhos é sujeito da segunda. Então, neste caso, pede o bom texto que você use uma vírgula, porque são sujeitos diferentes, ok? Agora, se eu tivesse 3 orações coordenadas, lógico que você vai começar a colocar vírgula. São 3 orações. Então, nas orações coordenadas, está dito aí para nós. Beleza, garotinho? Vamos trabalhar mais um pouquinho.
Vamos à frente. Agora, e as orações subordinadas, né? As subordinadas é a mesma coisa. Se você tivesse várias orações subordinadas, vamos lá. A oração subordinada, principalmente quando você desloca, né? A ação subordinada adverbial, como vamos colocar a causal, né? Como, vamos lá. Olha bem, a causal. Como fazia frio, tá bom? Não saímos de casa. Então, gente, como fazia frio, eu desloquei, ó, a oração subordinada isso aqui no início. Então, aí, ó, é obrigatório usar vírgula. Valeu? A ação subordinada adverbial causal aqui, ó. Tem que usar vírgula. Como fazia frio, vírgula. Tá bom? Se fosse uma condicional, se você chegar cedo, condicional, vírgula. Se você chegar cedo, começou com condicional. Tá bom? Quando você coloca à medida que subimos, torna-se mais frio. Então, à medida que subimos, deslocou, começou com conectivo. Então, sempre que você começa com conectivo, tem que usar vírgula. Tá bom? Conforme disse o redator, vírgula, todos devem prestar mais atenção. Perfeito? Então, a oração subordinada deslocada. Começou com conectivo, você deslocou a oração subordinada. Perfeito? Então, tem que haver esta vírgula aí. Daqui a pouco nós vamos trabalhar mais. Vamos lá, meu jovem. 2 pontos. Quando é que se usam os 2 pontos, né? Primeiro, ó, para enunciar a fala dos personagens. Marina retrucou. 2 pontos. Não olha onde pisa? Não olha onde pisa. Cuidado, se não olha onde pisa, de repente o autor poderia colocar 2 pontos e até colocar um travessão, né? Tudo bem, não estaria errado. Para indicar uma citação alheia. Citação alheia é citação de alguém, né? Seria um fato de respeito, né? E aí, inclusive, olhem as aspas, né? O sábio sempre dizia, 2 pontos, abre aspas, fecha aspas, pense antes de responder. Ok? Vamos lá. Para explicar ou desenvolver melhor uma palavra ou expressão anterior. Desastre na Alemanha. 2 pontos. Por que explicar? Porque quando se fala desastre, que tipo de desastre? Foi um deslizamento, foi um terremoto, foi um temporal, um enchente? Então, no caso, temporais causaram muitas mortes. Então, para explicar ou desenvolver melhor uma palavra ou expressão anterior. Beleza? Perfeito? Porque se você fala desastre, pode ser um engavetamento de 50 carros, né? Perfeito? E não é muito por aí. Então, nós explicamos o que desastre é isso. Temporais. Beleza? Para indicar aposto enumerativo, isso é interessante, né? Nós estudamos lá no aposto. Na Itália, ó, o adjunto verbial aqui, ele colocou vírgula, ó, tá certo, tá vendo? Ó? Conhecemos alguns pontos turísticos. Quais? 2 pontos. Coliseu, Torre de Pisa e igrejas fantásticas. Ok? Então depois, isso aqui nós chamamos de aposto enumerativo. Tá bom? Facinho, né, minha gente? Existe também no aposto distributivo, né? Lá no aposto a gente colocou essa vírgula. Vamos lá, minha gente. Vamos trabalhar. Ponto e vírgula. Muita gente também pergunta esse ponto e vírgula, né, pra gente, ó. Olha aí, ó, para separar orações coordenadas de certa extensão. Por que certa extensão? Vocês colocam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, primeiro coloca uma vírgula, segundo coloca um ponto e vírgula, né? Então você esticou a oração. Então é preciso colocar esse ponto e vírgula para dar uma pausa maior. Então, perfeito. Depois a mestra explicou a matéria. Ponto e vírgula. Tirou as dúvidas dos alunos, vírgula, deu a aula por terminada. Eu poderia ter investido aqui, ó. Depois a mestra explicou a matéria, vírgula. Tirou as dúvidas dos alunos, ponto e vírgula, tá bom? Não estaria errado. Ok, meu garotinho? Tá bom? Queria chamar socorro, ponto e vírgula. O motorista, porém, resolveu o problema. Aqui, ó, vou chamar a atenção dessas 2 vírgulas aqui, ó. Por que essas vírgulas aqui? Normalmente, a conjunção adversativa ela já pede a vírgula. Não é isso? Mas por que 2? Porque você deslocou, tá? Esse porém teria que estar aqui no início, você colocou depois. Então, houve deslocamento, então essas vírgulas aqui estão corretas. Aquelas vírgulas ali estão marcando o deslocamento da conjunção coordenativa porém. Perfeito, meu jovem?
Bom, outra questão de ponto e vírgula é lá nas correspondências, quando você coloca assim, nos considerando. Considerando a observação de fulano de tal, vírgula. Considerando a situação econômica, vírgula, não é vírgula, é ponto e vírgula. Tá bom? Sempre no final, ó. Considerando a posição do presidente da República, ponto e vírgula. Considerando o que se disse, considerando o que disse o ministro da República, o ministro, ponto e vírgula. Considerando o que disse o deputado federal, ponto e vírgula. Considerando as normas, as regras indicadas no código tal, ponto e vírgula. Ok? Então, no final de cada considerando, você põe ponto e vírgula e no final um ponto. Outra coisa, quem trabalha em escritórios, solicita, por exemplo, de um departamento lá, solicita do almoxarifado algumas coisas, né? Então, solicito desse almoxarifado 500 folhas de papel, ponto e vírgula. 20 lápis, ponto e vírgula. 10 canetas, ponto e vírgula. Ok? E 5 borrachas, aí ponto. O último é só um ponto. Beleza? Mesma coisa para considerando, tá? Cuidado aí com esse ponto e vírgula para você não errar. Vamos seguir. Ok. O travessão, né? Isso é muito fácil, né? Travessão se usa nos diálogos, né? Para abrir a fala da personagem. Então, pode ser Ana, João, Joana. Amanhã irei à cidade. Então, de repente, é o João falando. Aí o Pedro pergunta, fazer o quê? Né? Aí o João responde, comprar um automóvel. Então, é esse jogo aí de palavras, de diálogo. Nesse diálogo aí, podem ter várias pessoas, né? Quando você assiste uma peça teatral, ali são pessoas falando. Quando você lê, né, uma peça teatral, você vê ali sempre a abertura dos travessões para indicar a fala de cada personagem. Agora, há alguns autores que fazem e nem usam isso aí, só que quem faz tem que perceber, né? Quem vai ler aquilo ali. Tem que perceber que são falas diferentes, que são personagens diferentes. Vem comigo. Essa aqui é muito importante, gente. Ó, cuidado que às vezes a pessoa não sabe. Ó, para indicar os pontos extremos de um percurso. Ó, a ponte Rio-Niterói. Tá? A ponte Vitória-Vila Velha. Tá certo? A rodovia Belém-Brasília. Isso aqui no meio é um travessão. Não é hífen. Valeu, meu garotinho? Travessão. Cuidado. E no aposto enfático, já fizemos lá na Joana, aluna dessa escola, toca piano. Então, o aposto enfático, você usa travessões. Cuidado, em prova eles perguntam se pode trocar aqui esses travessões, ó, né? Joana, vírgula, aluna da escola, vírgula. Pode colocar, não vai alterar nada, vai só mudar de repente como um aposto explicativo. Beleza? Agora aqui em cima, se o cara pedir, posso trocar o travessão por um hífen? Aí não pode, ok? Então, cuidado com isso aí. Então, abertura de diálogo, travessão, perfeito? Facinho, né, minha gente? Travessão não é muito difícil, não. Vamos lá. Olha o ponto e vírgula aí. Não, esse aqui já foi. Tá? Eu que já falei isso aqui. Vamos para frente que se anda. Parênteses. Isso aí é terrível. Então, gente, já vou chamar a atenção, a gente vai falar nas redações. Nas redações lá, quando você errar, tem uma pessoa que não sabe direito, aí coloca o que errou entre travessões e fica riscando. Não. Em redações, para você corrigir, é só um risco. Um risco. Pode fazer assim não, hein? 2 risquinhos já é considerado rasura. É um risco e escreve na frente lá. Vamos falar tudo isso em redação. Não pode escrever digo. Errou digo. Não, digo é uma expressão usada em atas. Porque em atas você não pode rasurar. Tá bom? Pode fazer? Então, digo, aí você corrige, você escreve o que tem que escrever. Não se usa digo em redação, né? Na dissertativa aí, só na ata. Vamos lá, jovem. Então, olhem bem os parênteses. Quando é que você vai usar? Tá bom? Olhem, cuidado, ó. Nas indicações bibliográficas. O que é indicação? Essa aqui, ó. Tá vendo? Seja assim qualquer coisa, vírgula, isenta, fiel, né? Da Cecília Meirelles, tá vendo? Como não é seu, você coloca aspas, né? Perfeito, garotinho, a frase dela. E você indicou a bibliografia, ó, entre parênteses, ok? Outro, na intercalação em um texto de uma ideia ou indicação acessória. Olhem bem, gente, isso aqui, ó. Aquela jovem, ela tem 17 anos, está certo isso aí. Aí o cara poderia colocar entre vírgulas? Poderia. Hoje as pessoas não estão usando muito esse parênteses, mas a prova cobra. E está certíssimo. Tá bom, garotinho? Está muito certo. Tá ok? Para isolar orações intercaladas. Olha aí, gente, ó, estou certo de que eu,
se não me falha a memória. Tá vendo? Isso aqui, poderia trocar por travessões? Poderia, estaria certo. Então, olha, muito cuidado, que não tem sido usado esses parênteses aí no dia a dia. E aí, a prova cobra, você pensa que está errado. Não está errado. Vejam bem, quando eu falei na redação, tá, você errou, você não coloca entre parênteses, você dá um risco. Tá vendo? Olha a diferença. Aqui não. Esses parênteses equivalem a 2 vírgulas, eles equivalem a 2 travessões, tá bom? Não estaria errado, ok? Então vamos seguir. Reticências, né? Isso aí é facinho, né? São indicados para indicar suspensão ou interrupção de um pensamento, né? Não contou a verdade que não terminou, né? Tá vendo? Hoje muita fortuna, amanhã, tá vendo? E isso aqui é importante de baixo, para indicar a ironia. Aqui jaz meu marido, agora ele repousa. E eu também o que repouso? A ironia. Vamos lá, continuando. Mais uma, aspas, né? Muito fácil, né, gente? Para indicar citações textuais, né? Uma coisa que não é sua, tá vendo? Agora, para indicar palavras ou expressões alheias ao idioma, estrangeiro. Olha, isso aqui é importante demais, estrangeirismos, né? As gírias, tá bom? Então o cara pergunta se ele pode usar gíria na redação. Se você usar uma gíria, porque seja necessário, dependendo do assunto que você esteja discorrendo, né? Esteja argumentando, mas põe essa gíria e coloca entre aspas, ok? Estrangeirismos, né, minha gente? Olha, arcaísmo, palavras antigas, né? Arcaísmo é uma palavra antiga, né? Formas populares, ó. Há quem goste de rock. Não achei nada legal aquela aula. Por que esse legal aqui? É uma gíria, né? Que é legal que está dentro da lei. Quando você fala que fulano é legal, que fulano é bom, tudo bem. Fulano é legal porque está dentro da lei. Aí não é gíria. Agora, fulano é legal porque é um indivíduo bom, tá bom? Indivíduo, né? Amigo. Então você coloca entre aspas. Não tem problema nenhum. Cuidado com isso, ó. A expressão shampoo é estrangeirismo. Você sabe que no nosso português, shampoo deveria ser assim, né, garotinho? Se você escrever shampoo assim na sua redação, no seu texto, é corretíssimo, tá bom? Isso é ortografia. Agora, se escrever shampoo, como está lá no frasco, lá no supermercado, né? Tá aqui o shampoo, isso aqui é estrangeirismo. Então, entre aspas. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Vamos adiante, hein? Para enfatizar palavras ou expressões, olha aí, apesar da idade, achei-a charmosíssima, entre aspas. Título de obras, revistas, olha aí, ó. Vidas Secas é uma obra nordestina. Quem não conhece Vidas Secas, né? Em casos de ironia, olha lá, ó. Veja como ele é educado, olha aspas, cuspiu no chão. Quanta beleza, espantou a todos. Então, você usou as aspas. Beleza, garotinho? Vamos seguir? Vamos lá, colchete é outra que a gente não tem usado mais. Mas prova cobra. O Sebrasp cobrou isso, tá? Aí pergunta se pode trocar. Olha lá, gente, olha como é. Os colchetes são muito empregados na linguagem científica. Também usados para citações ou em palavras para destacá-las no texto. Olha aqui, ó. Júlia e Mariano. O cara mete esse aqui, ó. Um colchete, o cara pensa que está errado. Não está não, está certo. É que você quer destacar. Tá vendo? Júlia e Mariana são boas amigas. Certíssimo. Cuidado, hein? Isso aqui é armadilha de prova. Aí o cara vai achar que está errado, que não pode. Pode. Está certo. Vamos lá, meu garotinho. O asterisco, né? Para chamar a atenção do leitor. Sempre isso. E normalmente o cara coloca o asterisco para indicar que lá no rodapé, tá? Você tem as explicações daquele assunto. Né? Às vezes, quando você lê até a Bíblia, você tem lá uma indicação, um asterisco. Aí, não, logo abaixo são 2 asteriscos, 3 asteriscos. Aí você olha abaixo, tem lá, primeiro, segundo, terceiro asterisco, né? Que cada um vai explicar aquele destaque, né? Que aconteceu dentro do texto. E a barra, né, gente? A barra é muito empregada nas abreviações das datas e em algumas abreviaturas. Olha aí, ó. 10/10 de 2020. O pessoal faz muito isso, tá certo? Ó, o PED, que pode ser por ou para, por conta, né? CC, né? Perfeito? Conta corrente. Você tem o PS, pós-scriptum, e vai embora. Então as barras geralmente indicam isso aqui. Valeu? Posso seguir, garotinho? Então vamos lá. Ó. Por ou para, por conta, conta corrente, e vai embora. Vamos seguir.
Agora, vamos entrar nas questões propostas para vocês. Aqui vocês vão aprender muito mais, com certeza, do que a teoria. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Primeira questão. Estamos aí, ó. Uma questão da IDECAN, né? Os alunos estão chamando IDECAN de IDECÃO, tá? Porque eles não estão dando moleza não, viu, minha gente? A beleza é um dado social definido na interação entre as pessoas e seus critérios mudam com o tempo, ok? Deixa eu chamar a atenção de vocês uma palavrinha aqui, ó. Cuidado com isso aqui, ó. Na interação. Só como curiosidade, procura saber o que é interação, que ali você percebe, mas existe a palavra iteração. Procura lá no dicionário o que é iteração, tá bom? Vamos lá. Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente correta para o período acima. Olhem bem, o mesmo período, hein, gente, igualmente correta. A beleza é um dado social. Aí ele começa, a beleza é um dado. Não pode, porque a beleza aqui é sujeito e ele separou do predicado. Nós vimos há pouco, essa aqui está errada. Não pode, né? Perfeito? Separou do predicado. Não pode. Então, se você... Normalmente você pega assim uma situação, quando ele coloca entre vírgulas, seria o início e o final. Não tem condição. A beleza definida na interação já era. B. A beleza é um dado social definido na interação entre as pessoas e seus critérios. Tá vendo, ó? E seus critérios mudam. Esse aqui é o verbo e seus critérios é o sujeito de mudam. Também não pode separar. Tá bom? Isso aqui é erro crasso, gente. Absurdo. Não pode separar o sujeito do predicado. C. A beleza é um dado social, vírgula, definido na interação, vírgula, entre as pessoas, definido na interação entre as pessoas. Não dá para colocar vírgula aqui, tá? Super errado. Não pode. Tá? D. A beleza é um dado social, travessão, definido na interação entre as pessoas, travessão, e seus critérios mudam com o tempo. Vejam bem, a beleza é um dado social e seus critérios mudam com o tempo. Poderia ser assim? A beleza é um dado social, a beleza definida na interação entre as pessoas. Não pode. Letra E. A beleza é um dado social, travessão, definido na interação entre as pessoas e seus critérios mudam com o tempo. Olha aí. Estão vendo? Ó? A beleza é um dado social definido na interação entre as pessoas, além do travessão, pede uma vírgula. Entendeu, garotinho? Perfeito? Porque você, né, fez uma situação intercalada e são dois elementos. A beleza é um dado social definido entre as pessoas, vírgula, porque você começa a ter vários tipos de expressões. Então a vírgula é necessária. Por isso, ó, cuidado, o cara erra de bobeira. Ó. Letra E, a beleza é um dado social, olha o travessão, outra travessão, vírgula, e seus critérios mudam com o tempo. Então a resposta correta, a letra E. Vocês viram a armadilha? Ele te deu um moleza aqui em cima, mas te atrapalhou aqui. Aí o cara ficava assim, entre a D e a letra E, resposta a letra E. Vamos lá? Mais uma. Outro da IDECAN. Vamos lá. Tempo para você. Faça aí. Fez? Vamos lá. O trecho. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Ok? É construído sob a lógica da coesão sequencial, que não se utiliza de marcadores argumentativos para ligar as estruturas oracionais. Caso se substituísse o sinal de ponto e vírgula por um marcador textual de coesão sequencial, em que se altere a coerência do texto, ou que sem que se altere, né? Ter-se-ia o seguinte conectivo. Então, olha lá. Então, ele quer, ó, substituir o sinal, né, de ponto e vírgula. Tá aqui, ó. E, aliás, gosto dos epitáfios. Ponto e vírgula. Tá, ok? Aí ele coloca para você, ó. O texto aí, né, é construído sob a lógica da coesão sequencial. Essa coesão sequencial seria o quê? Você usar os elementos coesivos, conjunções, tá, minha gente? De repente, pronomes e etc. Então, ele vai perguntar para você, ó, caso substitua o sinal de ponto e vírgula por um marcador textual de coesão sequencial, que dê sequência, obviamente, não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que ter a ideia, sem que se altere a coerência do texto,
Teci o seguinte conectivo. E qual o conectivo? Né? E, aliás, gosto dos epitáfios. Pois eles são. Mas eu não tenho pois, mas eu tenho o porquanto. Tá bom? Porquanto eles são, porque eles são, entre a gente, cuidado com esse porquanto, que a gente quase não usa, acho que está errado. Lembre-se de que eu, quando ensinei conjunções, a gente colocou lá que porquanto é uma conjunção causal ou explicativa. Então ali, ó, porquanto, letra C. Beleza? Mais uma. Terceira questão. Mais uma aí para você. Terceira questão. Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar que no trecho discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. E é um. A vírgula que antecede o signo linguístico, olha o que eles estão usando, gente, ó. O signo linguístico, profundidade. O que é signo linguístico, né? Signo linguístico é simplesmente uma palavra. Uma palavra pode ser chamada de um verbete, tá bom, gente? De vocábulo. E os caras ficam inventando, né? Agora chamando de signo linguístico, porque tem um significado. Só isso. Então, vamos ver outra vez? Em relação ao uso da vírgula, pode-se afirmar que, no trecho, discorda-se da extensão, profundidade e rapidez do fenômeno, não de sua existência. A vírgula que antecede o signo linguístico profundidade ocorre por quê? Letra A, necessidade de separar adjuntos adverbiais deslocados? Não, não é adjunto adverbial, né? Aposto explicativo? Também não, porque é só a palavra profundidade, né? Termos da mesma função sintática. Aqui, ó. Em relação ao uso de vírgula, pode-se afirmar que, no trecho, discorda-se da extensão, profundidade e rapidez. Ó, discorda-se da extensão, discorda-se da profundidade, discorda-se da rapidez do fenômeno. Então, esses elementos são elementos da mesma função sintática. Beleza? Então, discorda-se disto e daquilo. Tá bom? Ele tirou as preposições daqui, ó, que não precisa. Ele usou aqui no início, não precisou aqui, ó. Discorda disto, discorda daquilo. Tá bom? Então, a resposta é letra C. Beleza? Tá vendo como a gente falou de termo de uma mesma função sintática aqui na matéria, a gente falou de objeto direto, objeto indireto, de aposto semelhativo. Olha aqui onde ele usou. Ele usou objeto indireto, mas olha a confusãozinha que ele arranjou para o indivíduo. Né? Por isso tem que conhecer bem. Tá bom, minha gente? Conhecer a análise sintática, fazer exercício, ficar esperto. Questão de número 4. Olhem bem, hein? Aqui nós temos primeira, segunda, terceiro elemento, né? São 3 partes, você vai ler e vai responder para mim o que ele está pedindo aí. Vamos lá, garotinho. Ok? Respondeu? Vamos lá, gente. Ao final, suados, todos se cumprimentaram dizendo Namastê, saudação de agradecimento em sânscrito usada na yoga, e sentaram-se no chão, formando um círculo. Começou então a sessão de terapia, que a Piauí foi autorizada a acompanhar. Linhas 36 e 38. Em relação ao trecho acima, analise a afirmativa a seguir. A primeira ocorrência do ser no trecho tem valor reflexivo recíproco. Ok? Certo? A primeira. Então, afinal, todos se cumprimentaram. Um cumprimentou o outro. Então, ocorrência de ser correto. Na edição, reflexivo e recíproco. Segunda, os termos a sessão de terapia e que desempenham função sintática idêntica. Cara, isso tem que saber, né? Função sintática. Olhem bem aí, gente. Então vamos ver aí se está certo isso aí. Ao final, suados, todos se comentaram dizendo namastê. Saudação de agradecimento em sânscrito usada na yoga. E sentaram-se no chão, formando um círculo. Começou então a sessão de terapia. Olhem bem. O que começou? A sessão de terapia, isso aqui é sujeito. Aí você pode pensar, não, mas você não usou vírgula aí entre o verbo e o sujeito? Não. Essas duas vírgulas aqui estão intercalando o termo então. Isso pode. Então a sessão começou. Então a sessão de terapia é sujeito. Não é isso? E ele pergunta ainda se esse que, a sessão de terapia, então, olha, começou então a sessão de terapia que a Piauí foi autorizada a acompanhar.
A Piauí foi autorizada a acompanhar o quê? A sessão de terapia. Então, esse que, ele não é sujeito. Olha aqui, ó. A Piauí foi autorizada a acompanhar isto. Esse que é objeto direto. Não é de jeito nenhum. Beleza? Foi autorizado por alguém. Então, cuidado. Então, a segunda aqui, ó, está errada. Primeiro está certo, segundo está errado. Ok? Terceira, retirando-se o trecho entre travessões, o período se classifica como composto por 4 orações. Então, retirando aqui o termo entre travessões, tá vendo? E sentaram-se no chão, formando um círculo. Perfeito? Ok? Então, ele quer que você retire daqui, ó, até aqui. Então, ele vai dizer, retirando-se o trecho entre travessões, retirar esse trecho. O período se classifica como composto por 4 orações. Então, nós vamos retirar isso aqui, né? Tá bem, ó? E ele diz que nós temos 4 orações. Então, lá, final, suados, todos se sentaram, né, dizendo namastê. Sentaram no chão, formando um círculo. Ok? Então, são 4 orações ou não? Ó, suados, todos sentaram, tá bom? 1, 2, 3, 4. Correto. Período composto para 4 orações. Corretíssimo. Beleza, garotinho? Então, primeira e terceira. Resposta, letra B de bola. Vamos seguir. Mais uma. Questão de número 5. Vamos lá? Leiam aí. Podem fazer. Jogo rápido. Vamos lá. A estilista Jenna Miller, uma loira de 1,70 m, né, desembarcou na linha F do metrô nova-iorquino, faltando poucos minutos para as 6 da tarde. Levava um tapetinho enrolado debaixo do braço e o celular na outra mão. Estou atrasada para a terapia. Depois te ligo, disse para sua mãe, que tentava falar com ela pela 5ª vez. Miller entrou às pressas no edifício Cable, né, na Avenida Broadway, espremeu-se no elevador quase lotado e expirou fundo. Ufa, acho que vai dar tempo. Ok? Analisando-se o trecho acima, julgue afirmativas a seguir. Vamos lá. Não é fácil, tá vendo? Como pontuação, eles exigem muito, né? E as pessoas não têm hábito de fazer. Mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai ter um pouco mais de malícia na hora de fazer pontuação. Principalmente nas suas provas, né? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Então ele vai perguntar o seguinte. Primeiro, ocorre erro de concordância nominal em 1,70 m, que deveriam ser 1,70 metros. É errado, gente, porque quando você tem esse 1, ó, entendeu? É ele que prevalece. Então não está errado, ó. Ok? Então não ocorre erro. Ele fala que ocorre erro, não ocorre. Tá bom? Então não pode marcar isso aqui. Ok? É igual você falar assim, fulano ganhou 1 milhão e 500 mil reais. 1 milhão e 500 mil. Tá bom? Cuidado, esse 1 é que vai mandar. 1 aí é que vai mandar. Cuidado, não vai dizer... Agora a partir se for em 2, aí plural. Segunda, a falta do acento indicativo de crase para as 6 da tarde. Não, não pode. Primeiro que você já tem aqui um para, aqui a preposição, né? Falta nada. Então essa alternativa aqui também, ó, é errada. Terceira, o segmento na Avenida Broadway deve vir obrigatoriamente entre vírgulas, pois não pode dispensar a vírgula que o antecede nem a que sucede. Olhe bem, é que nós falamos aqui, quer ver, ó? A estilista de uma loira de 70 metros, desembarcou na linha F do metrô nova-iorquino, faltando poucos minutos para as 6 da tarde. Levava um tapetinho enrolado debaixo do braço, o celular na outra mão. Estou atrasada para a terapia. Depois te ligo. Disse para sua mãe, que tentava falar com ela pela 5ª vez. Miller entrou às pressas no edifício Cable, na Avenida Broadway,
Tá vendo? A hora que ele pergunta, ó, o segmento na Avenida Broadway deve vir obrigatoriamente entre vírgulas, pois não pode dispensar a vírgula que o antecede, nem a que sucede. Tá vendo, gente? Isso está errado. Olhem bem. Tá vendo? Aquilo que eu falei para vocês, isso é uma adjunta adverbial, ó. Tá no meio ali, ó. Normalmente a gente coloca entre vírgulas para ficar melhor, mas não há necessidade. Viu? Cuidado que há muito professor, muita gente aí que fala que é obrigatório. Não é. Ok? Então, ó, então coloca o segmento na Avenida Broadway deve vir obrigatoriamente entre vírgulas, pois não pode dispensar a vírgula que o antecede nem a que sucede. Não. Cuidado aí. Beleza? Então, você pode eliminar as duas aqui, não há problema nenhum. Então, ó, também está errado. Então, a nossa resposta que satisfaz, ó, nenhuma afirmativa está correta. Letra D. Ok? Vamos seguir, meu jovem. Questão de número 6. A respeito do excerto, ó, a pronúncia é excerto, não é certo não, hein? Sobre o uso da internet como ferramenta para o exercício da leitura e da escrita, Pasquale citou o filósofo, linguista e escritor Umberto Eco, falecido em fevereiro deste ano, que afirmou que a rede mundial de computadores deu voz aos imbecis. Linhas 31 e é correto afirmar que a ocorrência da vírgula após o termo Umberto Eco justifica-se para introduzir, vamos lá, tempo para você, a ocorrência da vírgula após o termo Umberto Eco, olha lá, ó. Ok? Aqui, ó, falecido em fevereiro deste ano, beleza? Gente, isso aí é uma das maldades que eles fazem com vocês, tá, minha gente? Muito. Porque essa expressão falecido em fevereiro deste ano, você pode desenvolver e colocar assim, ó. Que faleceu, tá vendo? Ó, o pronome relativo, o qual faleceu, tá bom? Isto aí, a gente classifica normalmente como uma oração subordinada adjetiva. Aí o cara fala, no caso ali, colocou a vírgula explicativa, né, que faleceu, o qual faleceu, adjetivo explicativo. Só que alguns autores estão classificando também esta oração adjetiva como função de adjunto adnominal. Beleza? Então, está aqui, ó. Então, cuidado. Mesmo que eu tivesse escrito que faleceu, tá bom? Em fevereiro, seria uma oração considerada como função de adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal oracional, porque é toda uma oração funcionando. Assim como a gente fala em sujeito oracional, tá bom? Um objeto oracional, também ocorreu aqui o adjunto adnominal oracional. Cuidado, que às vezes você estuda e não estuda essa coisa aqui, ó, adjunto adnominal oracional, que é a oração adjetiva. Que você for subordinada adjetiva, ela é considerada um adjunto adnominal oracional também. Ok? Vamos adiante?